Olá, pessoal! Esses dias eu estava vendo um vídeo curtinho do Iberê do Manual do Mundo, em que ele apresentava uma curiosidade interessante ali envolvendo raiz quadrada. Eu mesmo não me lembrava dessa curiosidade, e quando eu fui tentar explorar por que ela era verdadeira, eu vi que ela era uma boa oportunidade tanto para desenvolver intuição geométrica ali, né, fazer uma conexão entre uma intuição algébrica, aritmética ali do problema com uma intuição geométrica, e também para exercitar a técnica de prova por indução matemática, que é uma técnica de prova bem importante. Então, eu resolvi explorar essa curiosidade nesses dois sentidos aí, para aproveitar ali para entender ela mais a fundo e explorar esses temas. Nesse sentido, vamos começar vendo qual é a curiosidade, né? Primeiro a gente tem que entender qual é essa curiosidade, essa propriedade matemática que ele apresentou, para daí a gente conseguir trabalhar em cima dela, provar que ela vale sempre e tal. Pegando o próprio exemplo do Iberê aqui, vejam que o que ela diz é que você consegue encontrar a raiz quadrada de um número somando ímpares até chegar naquele número. Então, vejam que aqui a gente tem o número 25 e como que ele chegou à solução. É claro, muitas vezes a gente sabe de cabeça esse número, mas o interessante aqui é a curiosidade. E para chegar lá, ele somou os ímpares até chegar no valor 25. Então ele fez aqui, olha, 1 mais 3 deu 4, mais 5 deu 9, mais 7 deu 16 e mais 9, 25. Como ele somou os 5 primeiros ímpares para chegar lá, ele sabe que raiz de 25 é igual a 5. Tá? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ele faz a mesma coisa com o 169, mas eu não vou avançar nesse sentido. Eu queria mais relembrar qual que é a propriedade. É essa, então, olha, por algum motivo, aparentemente, a soma dos n primeiros ímpares dá exatamente n ao quadrado. Né? No caso aqui, a soma dos 5 primeiros ímpares deu 5 ao quadrado, que é 25, né? E me permitiu descobrir a raiz quadrada dele, o lado do quadrado de área 25. E justamente eu já estou falando aqui em área, em lado de quadrado, para a gente ir para a nossa intuição geométrica. Tá? Mas antes de avançar para ela, eu vou começar colocando aqui, mais formalmente, a propriedade que a gente quer chegar lá. Né? Então vamos afirmar essa propriedade de um jeito mais claro aqui. O que a gente está afirmando, né, é que se eu somar aqui os primeiros n ímpares, então se eu somando aqui de i igual a 1 até n, e como que eu vou construir um ímpar? É simples. Faz 2 vezes i, opa, isso dá um par, né? 2 vezes um número dá um par, menos 1. Vocês vão ver que isso aqui dá os primeiros ímpares. Né? No caso, quando i é igual a 1, 2 vezes 1 vai dar 1 menos 1, dá o número 1. Quando i igual a 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vai dar 3, que é o segundo ímpar. E por algum motivo, aparentemente, isso resulta sempre em n ao quadrado, para qualquer n que eu trabalhar. Então, vamos deixar como uma interrogação aqui. Será que isso é sempre verdade? Será que foi só uma coincidência? Será que ele estava me enganando no vídeo? Vamos explorar isso. Tá? Mas é essa perguntinha que a gente quer responder, que é equivalente a essa brincadeira da raiz quadrada. Vamos então começar com a intuição geométrica. Tá? A gente deixou a perguntinha lá, agora vamos tentar explorar a intuição geométrica. Eu vou brincar um pouco com as cores aqui e eu vou começar a construir quadradinhos com vocês. Lembrem que a gente está querendo relacionar aqui os ímpares com os quadrados aqui, né, os valores dos números ao quadrado. Então eu vou começar com um quadradinho singelo aqui, de lado 1. Tá? Um quadradinho de lado 1 já está dentro dessa propriedade, né? Porque ele tem lado 1, e daí o primeiro ímpar dá exatamente a área dele, né? 1 ao quadrado. O primeiro ímpar é 1, e a área dele é 1, que ao quadrado vai dar 1 mesmo. Então está coincidindo. Mas vamos pegar outras cores para ficar mais interessante. Então vamos somar aqui, vamos construir o próximo quadradinho. Como que eu vou construir o próximo quadradinho? Eu vou adicionar um quadrado de cada lado aqui, e depois mais um para completar. Aqui a gente começa a ver já, olha, eu adicionei um número ímpar de quadradinhos para dar o próximo quadrado aqui, que vai dar, que tem área 4, né, que é o 2 ao quadrado. Eu tive que adicionar 3, somei 3 ali. Talvez o padrão ainda não esteja emergindo, mas confia em mim que a gente vai enxergar ele. Tá?
e desenvolvendo assim para enxergar um padrão matemático é uma abordagem bastante comum e bastante útil. Para fazer o próximo quadrado, que vai ter lado 3 por 3, né, vai ter área 9, eu vou somar aqui, adicionar quadradinhos dos dois lados, novamente, e mais um aqui para completar. Nesse caso, eu adicionei o quê? Adicionei o 5. 5 quadradinhos cinzas, né? E obtive um quadrado de área 9, ou seja, de lado 3, né? 3 vezes 3 que deu 9 ali. Vamos pegar um laranja agora, fazer isso mais uma vez. Olha só, adicionei mais 3 de um lado, 3 do outro e mais um para completar. Vocês estão vendo que não está surgindo ímpar à toa, né? Porque eu tenho que crescer um lado, crescer o outro lado, isso vai dar um número par, porque eu cresci o mesmo número dos dois lados, só que eu tenho que completar o quadradinho. Então aqui eu somei o 7. Vou fazer só mais uma vez isso aqui. Vamos ver uma cor que apareça bem aí, no fundo preto. Um verdinho aqui. Então, olha só, vou somar aqui mais 4 de um lado, 4 do outro, que era o lado do quadrado anterior, e mais um. Aqui eu somei 9. Eu quero expandir isso aqui, vocês vão ver que esse número que a gente está brincando, que a gente está construindo aqui, ele revela de fato os ímpares, né? O 1 é muito simples, eu não tenho como quebrar ele, mas o 3 eu posso quebrar em 2 vezes 1 mais 1, né? Que foi o que eu fiz, olha. Eu adicionei 2 quadradinhos ali para completar os lados e mais um para completar o que faltava. Então, 2 vezes 1 mais 1. Depois, o 5, a mesma ideia. Olha, nada mais é do que 2 vezes 2 mais 1. Vejam que realmente não são ímpares, não estão surgindo ímpares por acaso. Então, é porque eu estou querendo completar os lados do quadrado. Para completar cada lado, eu tenho que colocar o mesmo número aqui e aqui, por exemplo. Então, vai dar um número par, só que sobra 1. Né? Então, a gente tem aqui 2 vezes 3 mais 1, que dá o 7. E para fechar o meu exemplo, mais 2 vezes 4 mais 1. Né? E isso aqui tudo, vamos voltar para cá, tudo isso no caso aqui vai dar 25. Né? Eu somei aqui os 5 primeiros ímpares, deu 25, deu um quadradinho de lado 5. Essa é a intuição geométrica, porque o que tem a ver os ímpares com os quadrados? Né? O número ímpar é o número que eu preciso para completar o quadradinho. Dado que eu tenho um quadradinho de lado n, para ir para n mais 1, eu preciso crescer 2 lados ali e um lado na horizontal, um lado na vertical, e depois completar um carinha no espaço que sobrou. Isso aqui é a base da intuição geométrica, mas antes de ir para a prova por indução formalmente, eu vou generalizar isso aqui. Né? A gente fez um exemplinho assim, mas eu vou fazer, olha, imagina que eu tenho um quadradinho de qualquer lado n aqui. Tá? Então, imagina que eu tenho um quadradinho que está funcionando aqui para lado, no caso eu vou fazer com n menos 1. Tá? Então, os lados dele valem n menos 1. Né? Portanto, esse quadradinho nada mais é do que o n, tem área, melhor dizendo, n menos 1 ao quadrado. Né? O valor ali do qual eu queria tirar a raiz, o valor vai ser o n menos 1 ao quadrado. Eu não vou calcular, não precisa se assustar com esse valor. O importante é, para a gente ir para o próximo, né? Vejam que é o mesmo raciocínio de antes, só que agora de modo mais genérico. Para eu ir para o próximo valor, eu tenho que somar aqui uma fileirinha aqui de tamanho n menos 1 por 1. Aqui. Aqui embaixo, a mesma coisa. Fileirinha de tamanho, de comprimento aqui, no caso, n menos 1 por 1. E depois mais 1. Então, para conseguir obter o quadrado de lado n ao quadrado, é isso que eu tenho que somar. Ou seja, isso aqui está me induzindo a seguinte propriedade. N ao quadrado aparentemente é igual que n menos 1 ao quadrado mais 2 vezes n menos 1 mais 1. Onde esse pedacinho final aqui, vou até colocar em outra cor.
colocar em azul, que é justamente a parte que a gente desenhou em azul. Então temos essa relação entre os quadrados. Se a gente fizer a continha, a gente vai ver que isso fecha, mas o importante para mim aqui era essa intuição geométrica para ir de um quadrado para outro, né? Do quadrado n-1 para o n ao quadrado. Então, tendo feito todo esse desenvolvimento, a gente está pronto para fazer a prova por indução, para mostrar que, de fato, isso não é uma coincidência, isso vai valer para qualquer quadrado ali que a gente for construir. E daí, para fazer a prova por indução, a gente volta nossa atenção aqui para esse lado. A gente já enunciou a propriedade que a gente queria mostrar. Na prova por indução, então, usando isso como uma oportunidade de apresentar essa técnica de demonstração ou revisitar para quem já conhece, ela parte de um caso base, né? E nesse caso base aqui, a gente vai ter n igual a 1. E a gente vai ver que a propriedade tem que valer nesse caso base. Tá? Vamos ver, então, se essa propriedade aqui em cima, que eu deixei com a interrogação, vale no caso base. Quando n for igual a 1, esse ladinho da esquerda aqui vai ser o quê? Um somatório de igual a 1 até 1. Vai ser um termo só, né? No caso, vai ter o termo 2 vezes 1 menos 1. Tá? Esse é o lado da esquerda ali, que é igual a 2 menos 1, que dá 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que é o que eu tenho do lado direito, né? Quando n é igual a 1. Então, de fato, a gente tem isso valendo quando n é igual a 1. Pode parecer bobo fazer isso, mas a prova por indução precisa dessa parte. Essa parte é essencial, porque a prova por indução funciona com a gente mostrando que se uma propriedade vale para um determinado número, ela continua valendo para o próximo. E eu tenho que mostrar que isso começa em algum lugar. Então, o caso base é isso, é onde a coisa começa. Tá? É por isso que esse caso é tão importante, embora seja simples. Então, quer dizer, a propriedade começa sendo verdadeira e agora eu vou mostrar que se ela vale para um número, ela vai valer para o próximo. E isso a gente enuncia claramente na hipótese de indução, em que eu vou dizer, olha, vou supor aqui, eu já mostrei que vale no começo, vale para n igual a 1. Vou supor que vale para n menos 1. Tá? Então, eu vou supor que o somatório, vou pegar lá de cima, só que para n menos 1. Então, o somatório de i igual a 1 até n menos 1 de 2i menos 1 é igual a n menos 1 ao quadrado. Eu suponho que isso aqui está valendo. Note que eu não estou roubando, porque eu não estou supondo que vale para todo n. Estou supondo que vale para n menos 1. Vou mostrar agora, na próxima etapa, que é o passo da indução, que essa propriedade vai valer para o n, né, de modo construtivo. Assim como foi de modo construtivo aqui na intuição geométrica, né, a gente foi a cada vez adicionando uma camada e vendo, olha, se valia a propriedade para o quadradinho 2 por 2, adicionando mais um ímpar, ela vale para o 3 por 3. Com mais um ímpar, ela vale para o 4 por 4, assim por diante. Aqui eu vou supor que ela vale para n menos 1 e vou mostrar que vale para o próximo. Então, vamos ver esse passo. Nesse passo, a gente pode começar da propriedade que eu quero provar, né? Olha, eu quero sair disso e chegar nisso. Eu quero mostrar que é verdade. Você vai partindo do lado esquerdo e chegar no lado direito. Então, vamos fazer essa continha. Olha lá, eu vou ter aqui. Então, como que é i igual a 1 até n de 2 elevado a i menos 1? Bem, como é um somatório, ele tem um monte de parcelas ali sendo somadas. Eu posso liberar uma dessas parcelas. Eu posso dizer, olha, coloca esse somatório aqui de i igual a 1 até n menos 1. Daí vocês vão falar, poxa, mas professor, mas aí você sumiu com um pedaço. Sim, eu vou colocar ele aqui à parte. Então o somatório está cuidando dos n menos 1 primeiros termos e o outro eu vou colocar explicitamente. Quando i for igual a n, quanto que valia ali? 2n menos 1. Deixa esse carinha aqui de fora. Por que isso é importante para a gente? Porque esse termo aqui é exatamente o termo sobre o qual eu posso afirmar algo. Ele é o termo que eu tenho a hipótese de indução, me permitindo afirmar algo. Então, pela hipótese de indução, a gente tem que esse primeiro termo é n menos 1 ao quadrado. Né? Era o que estava dizendo aqui. Então, a gente substitui esse termo por n menos 1 ao quadrado e soma aqui, continua somando 2n menos 1. E daí a gente pode expandir. A gente pode falar, tá bom, então n menos 1 ao quadrado é igual a quê? É n ao quadrado menos 2n mais 1 ao quadrado, no caso que é 1 mesmo, mais 2n menos 1.
E aí vocês já devem ter visto o que aconteceu, né? Menos 2n vai cortar com 2n, 1 vai cortar com menos 1, e a gente chegou à conclusão que, de fato, sobrou só o n ao quadrado. Ou seja, n ao quadrado é igual àquele somatório que a gente queria demonstrar. E com isso a gente saiu da nossa intuição geométrica, aqui na esquerda. A gente viu a cara do passo, se vocês observarem, isso aqui é bem esse desenho nada mais é do que a ideia do passo da indução, e a gente mostrou que vale para qualquer n essa propriedadezinha aqui.